Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Apocalipse, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 13. São 7 versículos aqui que nós vamos estudar, tá bom? E hoje nós vamos falar então sobre a igreja de Filadélfia. Essa igreja aqui, ela não recebe uma repreensão da parte do Senhor. Não tem algo que a igreja estava fazendo errado que o Senhor precisou repreender. Tá bom? Aliás, essa das 7 igrejas que nós estamos estudando essa semana, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, ela tem essa semelhança. Nenhuma das duas recebeu repreensão da parte do Senhor. Todas as outras receberam, né? A igreja que nós vamos estudar amanhã, Laodiceia, ela é oposta a isso, porque na verdade ela só recebe repreensão, ela não recebe um elogio. Todas as outras igrejas recebem pelo menos um elogio, né? Mas a igreja de Laodiceia não vai receber nenhum elogio. E aqui então a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia tem essa semelhança, que elas não recebem nenhuma repreensão da parte do Senhor. Outra coisa que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia elas têm em comum aqui é que ambas eram perseguidas pelos judeus quando o Senhor diz na frase, tanto na igreja de Esmirna como a de Filadélfia, o Senhor fala sobre a sinagoga de Satanás, né? Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso aqui quando chegar na parte. Mas essas duas coisas são semelhantes entre a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, tá bom? Então, Filadélfia ela era uma cidade que corria muitos tremores, terremotos nessa cidade, tá bom? Era uma cidade que tinha bastante terremoto. Essa é uma informação importante, porque no texto vai trazer algumas coisas aqui sobre isso, tá bom? E outra coisa também a cidade de Filadélfia é que ela foi dada esse nome aqui, fundada por Atulus, né, no ano de 159 a.C. a 138 anos antes de Cristo, ele fundou e colocou esse nome aqui de Filadélfia, tá bom? A palavra Filadélfia, ela significa amor fraternal. E ele colocou esse nome em homenagem a seu irmão. Então é um amor entre irmãos, tá bom? Então amor fraternal significa esse nome muito chique e bonito de se pronunciar, né? Filadélfia. Vamos lá então, o que o Senhor fala à igreja de Filadélfia. Começando aqui no versículo 7, ele diz assim: Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isso diz o que é santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Bom, então aqui ele já começa falando, né, a igreja de Filadélfia, e cada igreja, o Senhor ele se revela de uma maneira diferente, né? Nenhuma ele fala eu sou filho de Deus, nenhuma ele se revela de uma maneira, outra de outra. E aqui a igreja de Filadélfia ele se revela com dois títulos, né, com dois nomes, tá bom? Ele se revela assim: assim diz o que é santo, né, que é o nome do Senhor, ele é o Santo de Israel, né? E nós somos os santos dos últimos dias também, tá bom? Mas aqui é essa referência, é o nome do Senhor, ele é santificado, tá bom? E aqui diz também o que é verdadeiro, também um título ao Senhor. Isso eu acho que é bem importante aqui para demonstrar que o Senhor ele cumpre as palavras que ele dá. Então ele está fazendo promessas a todas as igrejas e ele é fiel e cumpridor de todas as suas promessas. Então aqui é um duplo título ao Senhor, tá bom? Ele é santo e é verdadeiro. Ele continua no texto dizendo que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A chave de Davi, né, significa do reino, né? Ele que tem a chave do reino. Mas aqui quando ele fala que ele abriu, né, essa porta, que ele abre, ele tem a chave abre e ninguém consegue fechar, e que feche que ninguém abre, aqui ele está falando a respeito da salvação, tá bom? Ninguém consegue ser salvo se não for por meio de Jesus Cristo, mediante a expiação que ele pagou por nossos pecados. Então, Cristo, ele abriu a porta, tá bom? Ele vai falar um pouquinho mais para cá, para os outros versículos, sobre isso, que ele é a porta, tá bom? Mas aqui é importante mostrar que essa porta que ele está abrindo aqui, que ele abre, é a da salvação. Sem Jesus Cristo, ninguém consegue ser salvo. Então ele abre e ninguém fecha também. Ninguém tem o poder de tirar a sua salvação, tá bom? Ninguém tem, né? Nós podemos escolher seguir esse caminho aqui. Vamos lá. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui nos outros versículos. Versículo 8 diz assim:
Eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tens pouca força, e guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Então, observe, né, que ele fala que conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. O próprio Salvador é essa porta. Eu peguei aqui, ó, João 10, versículo 17, versículo 7, diz assim: E tornou, pois, Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, né? Então, Cristo, ele é a porta por onde nós podemos entrar para o reino celestial, né? Ele é a porta das ovelhas. Todas as ovelhas têm que passar por essa porta. Não há outro caminho a não ser por meio de Jesus Cristo para voltar à presença de Deus, tá bom? Então tem esse significado aqui. Eu achei bonito aqui que ele falou que colocou uma porta diante de ti, né? E pôs ela aberta, adiante, ou seja, na frente. A gente não pode voltar para trás. A porta está diante de nós, é Jesus Cristo. A gente não pode recuar para trás, voltar para trás, abandonar o Evangelho, abandonar Cristo, né? Porque senão a gente não vai entrar nessa porta. A porta está aberta, o caminho está preparado, né? Jesus Cristo já preparou o caminho para que nós podemos entrar e entrar no reino celestial. Então é esse o sentido aqui dessa porta aqui que ele fala. E aqui ele fala, né? Porque tem poucas forças e guardaste a minha palavra. Né? Aqui é interessante que ele fala, apesar de ter pouca força, eles guardam a palavra do Senhor, tá bom? O mais importante não é a velocidade que você corre, mas sim a constância. Então, embora você possa progredir aos poucos no Evangelho, o importante é você estar progredindo. Eu mesmo demorei muito para despertar no Evangelho, né? Eu demorei demais para... Eu me batizei com 17 anos de idade, né? E eu não tinha chamado na igreja, não fazia nada, né? Só ia lá assistir a reunião e voltava, né? Era um sentado dos últimos dias. Minha vida mudou mesmo depois que eu fui para a missão. Quando eu entrei na missão e eu voltei, aí eu despertei, né, para as coisas do Evangelho. E aí eu sou uma nova pessoa em relação a servir ao Senhor e ajudar outras pessoas. Antes disso, né, foi 5 anos que eu passei na igreja, não tive chamado. Fui chamado uma vez, eu acho, uma vez para dar o discurso só. Então, eu progredi muito pouco, mas eu estava bem devagarzinho, quase parando, né? Mas o importante é a gente estar progredindo, né? Em uma hora a gente vai engrenar no Evangelho de tal maneira que a gente vai continuar progredindo. Mas aqui ele fala, tem pouca força, mas segue a palavra. Então o importante é perseverar, continuar nesse caminho. Então observe que, apesar da igreja ter pouca força, ainda assim o Senhor está elogiando essa igreja. Também, essa pouca força aqui pode ter o significado de que eram poucos membros na igreja dentro da cidade ali de Filadélfia. E muitos dos membros poderiam ser pobres, né, escravos também. Então era uma igreja que tinha poucos recursos financeiros. E apesar dos seus poucos recursos financeiros, apesar de ter poucos membros, observe que ela, mesmo com pouca força, ela seguiu adiante, guardando a palavra do Senhor, né? Então é interessante aqui, ó, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então esse que é o elogio aqui que o Senhor está fazendo, né, a eles, que eles guardavam a palavra do Senhor. Vamos lá para o versículo 9, diz assim: Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, dos que se dizem judeus e não são, mas mente, eis que eu farei com que venham e adorem prostrado aos seus pés, e saibam que eu te amo. Bom, então aqui ele fala que a esses, né, da sinagoga de Satanás, esse termo também é usado na igreja de Esmirna. Então aqui significa que os membros da igreja de Cristo aqui, eles eram perseguidos pelos judeus, tá bom? A perseguição não era romana aqui, era a perseguição dos próprios judeus contra ele. Por isso que ele usa esse termo aqui, sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, né? Como Jesus Cristo mesmo já bem acusou lá em João capítulo 8, né? Se fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão, né? Mas como eles estavam perseguindo, né? Os servos de Deus não perseguem outros. Uma característica da igreja que eu gosto muito, né? É que nós não falamos mal de outras religiões,
né? Não falamos, nós não temos livros publicados com esse sentido, nada disso, né? E eu já vi vários materiais de outras religiões que falam mal de uma religião falando mal da outra ali, né? E a nossa igreja não tem, assim, material falando mal de outra igreja, né? Eu acho isso muito interessante. Pois aqui fala sobre isso, né? Que aqueles, né, que não são judeus de verdade, né? Ou seja, se fosseis Abraão, faria as obras de Abraão. Então, se eles estão fazendo perseguição ao povo de Deus, eles não são filhos de Deus, né? Esse é o sentido aqui. Aqui também diz, né, que eles voltariam e prostrariam aos seus pés para adorar, tá bom? E saibam que eu te amo. Bom, essa parte aqui, né, que fala que eles voltariam e adorariam ao Senhor, bom, acredito que possa estar se referindo à segunda vinda, ao reconhecimento de quem Jesus Cristo é, tá bom? Mas também, presencialmente, na nossa época, eu dou um exemplo, não da nossa época, mas seria um judeu que se converte ao cristianismo. Um exemplo disso é Paulo. Paulo, ele era um perseguidor da igreja e depois, ao se converter, ele se torna um pregador da igreja de Cristo. Então, ele era contra, ele era basicamente, a gente podia dizer que Paulo, né, ele era da sinagoga de Satanás, porque ele perseguia os santos da igreja, entrava nas casas, arrastavam eles para fora, levava para os tribunal, condenava ali à morte. Então, e ele era um fariseu, né? Então ele, por perseguir o povo de Deus, o próprio apóstolo Paulo, antes, né, de se converter, ele era, então, pertencia à sinagoga de Satanás, tá bom? Mas ao se converter, ele deixa essa vida e aí ele passa a defender o evangelho de Jesus Cristo, né? Então, interessante aqui que fala que, e farei aos que da sinagoga de Satanás, dos que se dizem judeus e não são, que mentem, eis que os farei que venha. Esse eis que o farei que venha pode significar que eles se convertam, né? Também tem sobre a segunda vinda de Cristo, quando ele apareceu aos judeus, os judeus vão perguntar, né? Que marcas são essas em suas mãos e em seus pés? E Jesus Cristo vai falar: essas são as marcas do qual fui ferido na casa de meus amigos. E aí eles vão entender que eles crucificaram o próprio Deus, né? E vão adorar também. Então vão se arrepender e vão vir para o evangelho também. Vamos lá aqui para o versículo 10. Versículo 10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha paciência. Aqui é mais um elogio, né? Que eles guardam a palavra da paciência. A palavra paciência aqui no grego, ela poderia ser traduzida aqui como resistência, tá bom? Ou seja, por meio de guardar a palavra do Senhor, eles se tornaram resistentes. Eles estavam resistindo a essa perseguição, à sinagoga de Satanás, ali a igreja do diabo, né? Que estava perseguindo eles. Diz aqui também: também eu te guardarei da hora da tentação. A tentação aqui seria a hora da provação. Uma provação que vai vir sobre o mundo. E aí, esses, por ter guardado a palavra de Deus, agora Deus fala: agora eu vou guardar vocês. Eu vou proteger vocês. Tá bom? Não significa que não seria atingido pela perseguição ou pelas coisas que iriam acontecer, mas que haveria uma proteção do Senhor ali. Tá bom? Então o Senhor fala: a vocês que guardaste a minha palavra, eu guardarei vocês da hora dessa provação também, tá bom? Para que vai vir sobre todo o mundo, para que a prova que habite sobre a terra. Essa prova que habite sobre a terra aqui, as provações que vêm para purificar também, tá bom? Preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo. Então vai haver coisas que vão acontecer que vai ajudar a purificar, as pessoas vão se arrepender, catástrofes, várias coisas vão acontecer para as pessoas se arrependerem também do que vai, se arrependerem de sua vida anterior, tá bom? Para se reconciliarem com Deus, tá bom? Então esse é o sentido, e fala que dessas catástrofes, que aqui citado como mundial, né? Que os que guardam a palavra do Senhor vão ser, de certa maneira, protegidos pelo Senhor, para suportar bem essas provações, né? Vou até ler de novo aqui o 10 com esse entendimento que eu compartilhei aqui, ó. Porque guardaste a palavra com minha paciência, né? Ou seja, com a minha resistência. Também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, porque a prova que habita sobre a terra, né? Ou seja,
que sobre a terra serão testados aí as pessoas. Versículo 11 diz assim: eis que venho logo. Essa tradução, eis que venho logo, se referindo à segunda vinda de Cristo, poderia ser traduzida assim: eis que venho sem demora. Então, esse que venho sem demora, claro que já faz mais de 2000 anos que foi dita essa frase, significa que não que é o curto período de tempo que Jesus Cristo ia vir. Venho sem demora significa que ele ia vir no tempo que ele determinou, tá bom? Ou seja, alguns poderiam pensar, mas está demorando. Não está demorando. Ele vai vir na hora certa, tá bom? É isso que significa que sem demora, né? Que ele não se atrasa. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, permaneça firme, né, no evangelho ali para que ninguém perca a sua coroa. Essa parte de coroa, né, de perder aqui, parece uma parte de como se fosse uma corrida, né? E aí, mas é uma corrida como se fosse uma maratona. Todos que cruzarem a linha de chegada vão vencer. Não é aquela coisa de, só vai ter o primeiro, segundo, terceiro lugar, premiação, não. Todos que alcançarem, chegarem do outro lado, finalizarem a prova, esses vão vencer. Então, vão ganhar a premiação aí, essa coroa, o reino celestial. Então, por isso que ele fala, né? Mesmo tendo pouca força, o importante é continuar andando. Se você continuar andando, você vai cruzar a linha de chegada, tá bom? E vai ganhar tanto quanto o que chegou em primeiro. Então, não é uma competição. Nós não estamos numa competição um contra os outros. Nós estamos progredindo, tá bom? O mais importante é essa jornada que nós fazemos para chegar até o final. Porque isso é o que vai nos fortalecer, para nos tornarmos quem nós devemos ser. Continuando aqui, versículo 12. Quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome de Deus, e o nome da cidade de meu Deus, e da nova Jerusalém, e desce do céu de meu Deus, e meu novo nome. Bom, aqui é interessante, né, que ele fala aqui sobre o que vencer, eu farei coluna do templo de meu Deus. Coluna é o que sustenta toda a casa, que dá aquela firmeza. Lembrando agora que a cidade aqui de Filadélfia, ela sofria muitos e muitos tremores, terremotos. Então precisa ter uma coluna forte. Então ele está falando, vocês eu vou fazer como uma coluna forte do quê? Do templo. Vão ao templo, façam um convênio com o Senhor. Eu vou fazer de vocês ficarem fortes, tá bom? Interessante que ele fala, quando ele fala desses terremotos, de se tornar uma coluna forte, né, coluna forte do templo de Deus. E aí ele cita essas três coisas aqui, né? Que talvez tenha mais similaridade para quem já entrou no templo. Ele fala de... deixa eu ler aqui de novo. Versículo 12. O que vencer eu farei coluna do templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Ou seja, tomar sobre nós o nome de Deus, por meio de convênio. O nome da cidade de meu Deus, ou seja, a cidade celestial. Aqui ele fala sobre a Nova Jerusalém porque é um exemplo de nós entrarmos. A cidade de Deus, a Nova Jerusalém, seria a cidade santa, simbolizando também o reino celestial, tá bom? Então aqui é receber o reino celestial. E ele fala no final sobre o meu novo nome, que também tem a ver com o templo, tá bom? Então é isso que eu queria compartilhar. Vou finalizar aqui com o versículo 13, tá bom? O versículo 13 aqui diz o seguinte: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termina como ele termina todas as outras cartas aqui, pedindo para a gente ouvir, né, o que o Espírito diz às igrejas. Receber revelação do Senhor. Espero que essa mensagem possa ter trazido para você alguma palavra de incentivo de ficar firme no templo, de ser uma coluna firme, onde terremotos, né, da sociedade, abalo sísmico não nos abale, nós possamos ficar firme no templo, firme na casa do Senhor. É essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.